Palavras de reflexão com Paulinho Gomes. O desânimo é inimigo sutil do ser humano. Instala-se a pouco e pouco, terminando por vencer as resistências morais que se sentem desestimuladas por falta de suporte emocional para a luta. São várias as causas do desânimo. Pode ser resultante de uma enfermidade orgânica que gera perda de energia por consequência de entusiasmo pela vida. Pode resultar de estresse decorrente de agitação ou de tensões continuadas. Também por frustrações profundas que deixam a alma um grande vazio. Contudo, seja qual for a causa, o importante é não se deixar envolver pelo desânimo, desalentador e destruidor de vidas. Se a causa é a enfermidade, o estresse ou a frustração, há que se buscar a terapia conveniente. Por vezes, um pequeno estímulo, um alento é suficiente para se sair de um estado de desânimo e de entusiasmo. Um ilustre juiz contou certa vez um episódio que transformou toda a sua vida. Aos 16 anos de idade, viu-se obrigado a deixar a escola e a se empregar como varredor numa fábrica. Quando veio a crise econômica da década de 1930, numa tarde cinzenta na véspera de Natal, ele foi despedido, junto com centenas de outros empregados. Quando saiu para a rua, ao final do turno de trabalho, foi seguindo no meio de uma fila silenciosa e sombria de operários, todos quietos, de cabeça baixa e desanimados. Embora adolescentes, ele se sentia envelhecido num mundo sem esperança. À sua frente caminhava um homem magro e mal vestido. Aquele homem também fora despedido, mas ia assobiando pelo caminho. Sim, ele ia assoviando pelo caminho e o rapaz se aproximou dele e perguntou: "O que você vai fazer agora?" E o desconhecido respondeu com naturalidade: "Acho que vou para a África. Lá, rapaz, as estrelas sobre o deserto são do tamanho de ameixas. Ou talvez eu vá para o Rio de Janeiro. As luzes ali sobem sem parar da praia até o céu. O mundo é bem grande, rapaz. O que há nele dá de sobra para fazer qualquer homem feliz, desde que não tenha medo de ir aonde a cabeça e o coração levarem." Para o adolescente, aquelas palavras tiveram um grande efeito. Foi como se tivesse sido aberta uma janela na parede de uma prisão e ele pudesse ver através de milhões de quilômetros. Foi para casa com a cabeça cheia de planos. Se aquele homem, bem mais maduro do que ele, tinha forças para tecer planos para o futuro, ele, adolescente, deveria ter muito mais. E pensando assim, na semana seguinte, não somente conseguiu encontrar um meio de se manter, como se matriculou numa escola noturna, perseguindo o seu sonho que viria a se tornar realidade, tornar-se em direito e seguir a carreira da magistratura, ser um juiz. Nunca será demais insistir. Nunca será demais insistir que a oração é uma arma poderosa para o combate ao desânimo. Ela favorece a canalização de energias superiores que vertem de Deus em direção ao indivíduo que se encontra em atitude receptiva. Com a oração, a criatura vai sentindo momentos de bem-estar e euforia. São momentos rápidos, mas que pela constância vão se fixando
no ser humano até se tornarem habituais, preenchendo o vazio interior. O hábito da oração sincera restitui a alegria de viver, oferecendo ao ser metas saudáveis e renovadoras que o enriquecem de paz interior. Um dever, principalmente daquele que se diz seguidor de Cristo, orar uns pelos outros, principalmente por aqueles que sofrem essas crises de desânimo que pode gerar estresse, depressão e até suicídio. Você que professa uma fé, você que a sua vida está mil maravilhas, você que de tempo em tempo tem condições até para se alegrar num lugar bonito, restaurantes diferentes, cidades maravilhosas, passeios. Lembra que você faz parte de um corpo. Esse corpo se chama a Igreja de Jesus Cristo. Se você não sente a dor daquele que está do seu lado, se você não sente o desânimo que está nele, se você não percebe que ele está num estágio depressivo, precisando de ajuda, não só material, mas principalmente de uma oração, e você às vezes até diz: qualquer dia eu vou lá na sua casa, mas nunca vai. É um mentiroso. Dentro de você, você diz assim: ele que se vira, cada um com seus problemas. Eu lamento em te dizer, você nunca fez parte do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, ele está ligado. Quando há uma dor no dedão do pé, o corpo sente, o cérebro sente, parece que está doendo o corpo todo. Só não sente aquele membro que está desligado, aquele membro que não tem comunhão, não tem ligação. Então ele não sente a dor daquele que está junto com ele, ligado no corpo. Esse jovem passou por uma crise de desânimo e conseguiu se levantar no seu autoestima. E às vezes o cristão é forçado a dizer que está tudo bem. Ele aprendeu assim. Mas aquele que é espiritual, só de bater o olho no olho do outro, você percebe se está bem ou não. Tá tudo bem, fulano? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas será que está tudo bem? Porque você não visita, porque você não deixa ali um clamor, uma oração, palavras de ânimo. Pensa que ser religioso é só no meio de quatro paredes. Eu faço pro templo. Eu ajudo no templo. E você esquece que o templo do Espírito Santo são as pessoas que estão em volta de você, às vezes desanimadas, cabisbaixa, precisando de um apoio moral, espiritual, material. Acorda, meu irmão. Acorda. Mas que reflexão que é essa? É uma reflexão falando de pessoas que carregam o desânimo. E quando você ver essa pessoa dentro de uma urna, o que foi? Ele se suicidou. Você será cúmplice no dia do juízo por aquele ato praticado por tal pessoa, porque você nunca esteve ligado neste corpo que você diz que está ligado. Você é individualista, vive as suas alegrias, os seus prazeres. Não adianta você dizer que eu pertence coisa nenhuma, você nunca esteve ligado. Sentir a dor, sentir o desânimo, sentir o que o outro está vivendo, não pode ajudar em espécie, ajuda em visita, ajuda em oração, ajuda em clamor. Palavras de reflexão com Paulinho Gomes.